Alô malta, sejam bem-vindos para mais um episódio aqui do podcast, o nosso segundo episódio de Loading, é verdade. Eu hoje estou a gravar o episódio super à toa, nem era suposto gravar hoje, mas apeteceu-me, são neste momento 6h47 da tarde e simplesmente apeteceu-me sentar aqui e falar com vocês. Esta cena dos podcasts é um conteúdo que é super bom para mim de gravar, porque é uma coisa super relaxada e... não sei, aproxima-me imenso de vocês. Sinto que o meu podcast passado me aproximou imenso de vocês. Vocês também sentiram que é um conteúdo muito mais espontâneo e genuíno. Não é que, pronto, os vídeos no YouTube não sejam, mas sei lá, isto dos podcasts é tão à toa e tão sem guião, assim só fluido, estão a ver, que sinto-me super livre aqui. Como devem imaginar, imagina se me dissessem se eu queria abdicar do YouTube ou do podcast. Obviamente que eu abdicava do podcast porque o YouTube é a minha cena, mas não sei, aqui é toda uma zona de conforto que sinto-me super à vontade de estar aqui a falar com vocês, que estou a começar a ganhar um gosto por isto e o vosso feedback também tem sido incrível, portanto não podia pedir mais. Enfim, já me estou aqui a alargar, queria-vos falar sobre o vosso feedback, que foi tipo brutal relativamente ao primeiro episódio. Eu estava à espera de algo super normal, nada do outro mundo, e do nada, tipo, o podcast explodiu, tipo, eu tinha zero expectativas relativamente a feedback, e do nada começou a ter imensa aderência da vossa parte, portanto, muito obrigado. E eu vou contar-vos aqui uma cena. Imaginem, eu no dia anterior a ter lançado o podcast, eu tinha falado com uma amiga minha, porque ela pronto já sabia, que era engraçado um dia chegar àqueles tops dos podcasts que tanto no Spotify como no Apple Music existe. E pronto, pá, comentei só naquela, mas obviamente que nunca imaginei que fosse uma coisa que fosse acontecer tão rápido. Basicamente, no dia a seguir a ter lançado o podcast, por curiosidade, assim ao final do dia, fui aos tops do Spotify e estava em quinto. Não, não é 50º, como é que se diz? Eu ia dizer 15, mas não é 15, é 20º lugar, estava em 20º lugar, eu fiquei chocado. E depois fui ao Apple Podcasts e estávamos em quarto, tipo, oh meu Deus, e estavam ali à volta dos podcasts que eu ouvi, eu estava mesmo chocado como é que isto aconteceu em um dia. Eu estava tipo à espera que me dissessem que era um erro, estão a ver, que era um bug, afinal não é isto, afinal estás cá em baixo. Opa, não sei, adorei e muito obrigado a todos vocês, porque nada disto seria possível sem vocês aí desse lado, não é verdade? Bem, passando aqui ao tema do podcast de hoje, eu vou falar de várias coisas, mas uma cena que eu tenho questionado sempre é relativamente. Ok, já falei esta cena da corona, quarentena, pronto. Acho que este assunto também já está um bocado batido, mas agora eu queria abordar o depois. O que é que vai ser o depois da quarentena, o depois do corona? Porque eu sempre imaginei o pós-quarentena, pós-pandemia, tipo, como sendo um dia em que dizem que já podemos sair de casa e é toda a gente na rua, toda a gente a dar abraços, imenso contacto social, tipo, a loucura. Basicamente ninguém em casa e as ruas cheias, tipo, mar de gente. Mas rapidamente estou a levar uma chapada de realidade e a perceber que nada disto vai ser como eu estou a dizer. Estou a perceber que como isto está a evoluir vai ser um processo muito longo e não vai haver um fim, não é? Ok, vai haver um dia que isto vai acabar com a cena da vacina e não sei o quê, mas não vai haver o fim, em que é o dia em que toda a gente sai de casa e é loucura, estão a perceber? Enfim, era engraçado. Eu também tinha imaginado o reencontro, estão a ver? Ir voltar a ver os amigos e a ser grande abraço, tipo, grande reencontro. Pronto, não vai acontecer, vai ser tudo máscaras, distanciamento social. Not funny. Isto assusta-me porque o regresso à nossa vida normal parece ainda estar muito longe. E quando nós começarmos a sair mais, vai ser tudo assim, com máscaras, distanciamento social. Parece que as pessoas têm medo umas das outras, há sempre ali um receio. Não gosto disto mesmo. Quer dizer, eu acho que ninguém gosta. Quem gostar, I don't know. Olhem, eu falo por mim, eu já não vejo os meus amigos há 2 meses. Tenho uma exceção, mas eu já vou falar sobre isso a seguir. E tenho imensas saudades. E pronto, como eu já vos tinha dito, que tinha imaginado aquele reencontro engraçoso, mas
Não vai acontecer. Enfim, relativamente a viagens, eu sinto-me nesta altura da Páscoa, que foi quando as pessoas tinham mais viagens marcadas, porque, já, eram férias, mas sinto que imensa gente tinha viagens boas marcadas e que isto estragou planos a imensa gente. E eu falo por mim, eu nesta altura da Páscoa tinha planeada uma viagem que eu, pá, uma viagem que eu ia adorar. E parecia que eram aquelas cenas que são demasiado boas para serem verdade. Era uma viagem que, se acontecesse, na minha cabeça, aliás, na minha experiência, seria a melhor viagem da minha vida até à data, estão a perceber? Portanto, eu estava mesmo muito entusiasmado e não foi acontecer. Aliás, nós ainda tivemos naquela hesitação, tipo um mês antes começou a aparecer isto e eu ainda estava com esperança que fosse dar, porque eu via outras pessoas também a viajarem, iam de máscara para o aeroporto e eu tinha esperança que isso fosse acontecer, mas tipo, rapidamente tudo se cancelou e não aconteceu. Que tristeza. Aliás, eu estou aqui a fazer suspense e não estou a dizer onde é que é, porque provavelmente a viagem ainda vai acontecer, só não sei é quando e em que condições. Porque pode ser ter algumas modificações. Mas eu só estou a dar aquele efeito surpresa porque eu tinha imenso conteúdo programado a nível de YouTube, portanto Instagram, isso tudo. E foi tudo por água abaixo, mas eu ainda tenho esperança que isto vá resultar. Portanto, não vou revelar já o destino. Aguardem-me que vocês vão gostar muito. E agora a minha pergunta é: quando é que viajar vai voltar a ser algo que todos fazemos normalmente? E quando estou a falar de viajar, não estou a falar de estrangeiro, estou mesmo a falar tipo dentro do país. Tipo, quando é que o verão vai voltar a ser uma coisa normal? Irmos ao Algarve, irmos à praia, visitarmos outros sítios. Enfim, isto está tudo ainda por aberto e, não tem piada nenhuma estarmos de máscara e luvas numa praia. Quer dizer, é que este parece o cenário para os próximos meses e isto assusta-me porque o verão é um buraco ali no meu calendário, é um espaço em branco porque todos os planos que eu podia ter foram por água abaixo. A nível de festivais, tudo cancelado, praias, tudo está tudo em aberto. Eu não faço ideia como é que vai ser, tenho zero expectativas. E nem só a nível de verão, também a nível de regresso às aulas. Será que quando voltarmos às aulas, vamos voltar às aulas de máscara? Também é uma dúvida que eu tenho imenso. Será que na altura já vai estar tudo controlado ou na altura vamos ter que andar de máscara numa aula? O que é tipo péssimo, que eu não aguento estar de máscara, é horrível. O que nos leva a uma grande dúvida que eu tenho, que é relativamente ao meu aniversário. Eu vou fazer 16 anos daqui a mais ou menos 3 semanas. 3 semanas, I guess. Esperem lá. Estamos neste momento no dia. Onde é que está o meu telemóvel? Está aqui. Estamos neste momento no dia 11 de maio, portanto, sim, mais ou menos 2 semanas, 3 semanas. Fazer anos dia 2 de junho, malta, não se esqueçam. Pronto, só dar aquela dica. E obviamente que não vai acontecer festa nenhuma, tipo, é impossível daqui a 3 semanas. Mas faz-me mesmo triste, porque eu queria que fosse uma coisa em grande, são os meus 16. Ok, que não são os 18, mas 16 é uma, é uma data. E deixa-me imenso na incerteza, porque eu não faço a mínima como é que vai ser. Tipo, o ano passado eu fiz uma festa cá em casa, tipo um convívio, o quiserem chamar, e depois fomos sair e correu tudo bem. E o ano passado já foi brutal, portanto eu queria que este ano fosse ainda melhor. Mas rapidamente me percebo que não vai acontecer. Aliás, eu já tinha encarado que isto ia ser simplesmente uma videochamada, mas agora que as coisas estão a melhorar, eu ainda tenho esperança que possa fazer alguma coisa ao vivo, tipo em distanciamento, todos com máscara, mas não sei. Acho que isso também seria um bocado deprimente, portanto acho que também vou acabar por não fazer nada e fazer algo por videochamada. Não sei. A minha cabeça anda aqui às voltas e, conhecendo-me como conheço, acho que não vai acabar por não acontecer nada. E por falar nisto de Covid, máscaras, queria falar com vocês sobre uma coisa, uma teoria que eu tenho aqui na minha cabeça. Imaginem, as máscaras tapam-nos metade da cara e vão ser algo que nós vamos começar a usar com imensa frequência. Vai ser algo que vai passar a fazer parte da nossa roupa, tipo, como se fosse um acessório já. As pessoas ligam tanto a cascóis, óculos, depois também brincos, colares, pulseiras, enfim. E a máscara vai passar a ser todo um acessório de moda, estão a ver? Porque vai haver um certo ponto em que nós vamos começar a utilizar aquilo diariamente, vai fazer parte do nosso cotidiano
E as pessoas não querem propriamente estar 24/7 com uma máscara de dentista. As pessoas querem levar. Eu estou mesmo a imaginar que quando agora as lojas reabrirem, lojas de roupa, temos a secção das calças, temos a secção das t-shirts e vamos passar a ter a secção das máscaras. Com máscaras de todos os feitios e tamanhos e cores e tipo bué tecidos diferentes. Enfim, estou com curiosidade. Só teorias, mas conhecendo o ser humano como conheço, acho que isto vai acontecer e vai ser uma cena que sou preciso. Aliás, já há lojas que vendem só máscaras. Portanto, acho que dá para perceber a dimensão da coisa. Eu falo por mim, eu odeio usar máscara porque eu já usei, já passei por essa experiência e também queria falar um bocadinho com vocês sobre isso antes de passar ao facto de eu não gostar de máscaras, que é relativamente à minha quebra, entre muitas aspas, da quarentena. Eu não considero isto como uma quebra, apesar de ter sido, porque quarentena é suposto. Quarentena não, isolamento social. É suposto estarmos em casa, mas eu também sei que faz bem de vez em quando fazermos um passeio higiênico. E foi uma coisa que eu não fiz. Eu tive, pá, praticamente um mês e meio fechado sem fazer esse tipo de passeios. Aliás, eram os meus pais que iam às compras e assim. Mas houve uma altura em que eu pensei, ok, Tiago, não há mal nenhum dás um passeio com as devidas precauções, máscara, distanciamento de toda a gente. E aproveitei o facto de uma amiga minha fazer anos. E passei pela casa dela, fui dizer adeus à janela e também ela acabou por descer, mas obviamente sempre distanciados e com máscara, não esquecer isso. E, oh malta, eu comecei a ganhar um ódio por máscaras, porque eu sinto-me estrangulado, eu estou a respirar o que sai da minha boca, faz-me boa impressão, parece que estou, tipo, imaginem, inspiramos oxigênio e expiramos dióxido de carbono. Gostaram desta? Pronto. Se nós estamos a expirar dióxido de carbono e aquilo fica ali na máscara, nós ficamos completamente sufocados. E às tantas estamos a respirar o ar que respiramos. Enfim, faz-me boa confusão, mas obviamente que, pronto, também não tirei. E correu bem. Não sei se isto é considerado uma quebra de quarentena. Digam-me aí o que é que vocês acham. Porque eu acho que cumpri tudo e não fiz algo de errado, I guess. Não sei. Mas eu tive imenso tempo fechado em casa. Eu tive um mês e meio. Foi só uma cena há pouco tempo. Portanto, não julguem. Enfim, outra coisa que eu também gostava de falar com vocês e saber a opinião, portanto, relativamente a isto, gostava que me dessem o vosso feedback nos comentários, se estiverem a ver no YouTube, mas também já descobri que no Apple Podcasts dá para comentar, aquilo tem lá a parte das classificações. É verdade, nem sequer disse neste episódio, também já estamos disponível no Apple Podcasts e também em outras plataformas, Google Podcasts, acho eu. Também tenho que me informar sobre isso, que o podcast saiu em várias outras plataformas, mas eu não sei bem onde é que vocês ouvem. Portanto, também quero ouvir feedback em relação a isso. Mandem-me mensagem e digam-me onde é que vocês costumam ouvir podcasts para eu também pesquisar sobre outras plataformas e outros sítios onde publicar o podcast, que eu quero mesmo que ele esteja acessível a toda a gente, não é verdade? Pronto, vamos então falar aqui das rotinas, relativamente a como é que eu tenho gerenciado tudo isto das aulas online, deitar cedo, acordar cedo, como é que é? Relativamente ao meu horário, eu vou-vos dizer que o meu horário não é bom nem é mau. É estranho, porque imaginem, aquilo foi, acho que foi horário reduzido a toda a gente, ou seja, diminuíram para metade, e as minhas aulas são próximas à hora de almoço. Como é que eu ia te explicar? As aulas que tenho de manhã começam 10, 11, estão a ver? Aí por essas horas. E as aulas da tarde começam tipo uma e acabam lá para as 3h30, 4. Ou seja, nunca começo muito cedo, nem acabo muito cedo. Isto foi tão estranho, mas acho que vocês conseguiram perceber. Eu sou super mau a explicar estas coisas. Mas enfim, onde eu quero chegar é que eu acabo por, com este horário, não conseguir ter manhãs produtivas, porque eu nunca fui uma pessoa de acordar muito cedo. Então, se eu acordo tipo 9, eu não tenho tempo, porque pronto, para mim, nesta altura de quarentena, é cedo. Eu não tenho tempo para fazer nada, porque às 10 já estou a ter aula. E se eu acordo tipo 8 já é demasiado cedo para mim relativamente à hora que me deitei na noite anterior. Então acabo por nunca aproveitar as manhãs e deixar sempre tudo para final de tarde e noite. O que é
péssimo. E também acabo por entrar neste ciclo vicioso e nunca sair daqui. Mas também estou contente comigo porque tenho conseguido deitar-me minimamente cedo. Eu, na altura em que não estávamos ainda em aulas, estávamos só em isolamento em casa, sem nada para fazer, eu andava a ter horários ridículos. Deitava-me a horas mesmo, tipo, enfim, nem vale a pena. Mas agora estou mesmo orgulhoso porque estou a conseguir deitar-me cedo e acordar a horas de jeito para ter. Porque também havia uma altura em que acordava tipo 10 minutos antes da aula online, ia buscar o pequeno almoço e voltava para a cama e tinha aula ali. Estão a perceber o que era tão péssimo que eu não conseguia ter a mínima atenção, que estava super sonolento e agora tenho-me esforçado para acordar antes, ter tipo um momento para mim e só depois entrar na aula. Estão a ver? O que tem melhorado imenso a minha atenção. Aliás, já não tenho sentido tanta desconcentração. Não sei se é por causa disso, mas pronto, quero ouvir o vosso feedback. Como é que estão as vossas rotinas nestas aulas online? Se vocês não tiverem a ter aulas online. Não, eu acho que nesta altura já todas as escolas estão a ter. Acho que sim. Portanto, deem-me o vosso feedback para não me sentir sozinha. Acabei de roubar uma caneta, desculpem. Mas seguindo em frente, queria agora abordar outro tema aqui que vocês também gostam imenso de perguntar. Vocês falam imenso da minha playlist que eu falei sobre ela no vídeo que eu publiquei no YouTube acerca de músicas que não são assim muito conhecidas, mas que eu gostava bastante, então eu fiz uma playlist sobre isso. Queria falar com vocês um pouco sobre gosto musical, porque o meu tem imensas fases diferentes e super distintas umas das outras. Eu não sei porque agora estou numa fase de ouvir imenso músicas mais nostálgicas, músicas da minha infância, lá para 2010, acho eu. Aliás, eu tenho uma playlist que eu fiz com a Thumb Media que tem algumas destas músicas. São músicas de certeza que vocês conhecem, mesmo se forem mais novos. Tipo, eu acho que toda a gente conhece aquele tipo de músicas porque são músicas não é intemporais, mas são músicas boas. Eu não sei porque tenho gostado de ouvir esse tipo de músicas. Aliás, quando treino, gosto de ouvir essas músicas porque são motivadoras, estão a ver? Mas o meu estilo musical antes era literalmente ir aos tops, top 25, top das músicas mais ouvidas do momento, ir àquelas músicas que eu ouvia e ponto. E agora tenho explorado um pouco mais, precisamente porque voltei a estar mais ativo no Spotify. Porque eu antes limitava-me ao Apple Podcasts nada, Apple Music, que é assim, o Apple Music é bom, é ótimo, mas o Spotify consegue ter mais funcionalidades. E não é tanto funcionalidades de. Como é que eu ia te explicar? Eu no Spotify consigo ver as playlists de outras pessoas e ter playlists personalizadas a nível de o que é que eles acham que tem a ver comigo, playlists para todos os géneros, modos, estados de espírito. Enfim, com isto tudo o podcast tem ido mais ao Spotify e por isso também tenho perdido lá mais tempo. Tenho feito várias playlists e também queria perguntar-vos se quisessem que eu partilhe, se calhar num vídeo no YouTube ou assim, não sei, deixem nos comentários. Eu digo sempre nos comentários, mas não sei onde é que vocês estão a ouvir. Estão a perceber? Isto é confuso. Mas pronto, olhem, chegamos mais uma vez ao fim de um podcast. Eu não sei, digam-me quanto tempo é que vocês gostam que tenham um podcast. Eu não adoro ouvir podcasts muito longos porque depois sinto que nunca tenho tempo para os terminar. Mas não sei, o meu primeiro acho que teve, deixem-me ver aqui. Vou entrar aqui no. Ok, esperem aí. Isto também não pode levar cortes, não é? Portanto, o meu primeiro podcast teve. Eu não sei gravar podcast. Yeah, teve 18 minutos. E vocês por acaso não falaram do tempo, mas gostava que também dessem feedback em relação a isso, porque eu ainda estou aqui muito novato, quero sempre ouvir o que é que vocês têm a dizer sobre tudo. Mas mesmo assim espero que estejam a gostar. Isto é um projeto novo, uma coisa fora da minha zona de conforto, mas ao mesmo tempo super na minha zona de conforto, porque eu adoro isto, estar aqui sentado, a olhar para a minha janela e a falar com vocês. Gosto disto, gosto deste novo conceito. E pronto, malta, foi isto. Não sei como é que me despeço de um podcast, mas tenho a dizer simplesmente muito obrigado a todos por estarem sempre desse lado. E é isto, vemos no próximo podcast ou no próximo vídeo.